Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve suas demonstrações contábeis divulgadas nessa última semana, então logo saiu as demonstrações contábeis ali, a ação acabou despencando 10% num dia só e depois daí acabou recuperando um pouquinho ali, né? Estamos falando aqui da Cogna SA, Cogna Educacional SA, mais uma empresa do setor de educação, né? E naturalmente que a Cogna também foi sugestão aqui dos nossos inscritos lá, do pessoal da Intertecne de Curitiba, uma das maiores empresas de engenharia aqui do Brasil, sediada em Curitiba, toda a equipe de engenharia lá, que participa aqui junto conosco, mandando sugestões, participando, incentivando. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio de vocês. Em especial ao meu filho Henrique Degra, faz parte também lá da equipe da Intertecne, então quero agradecer imensamente o carinho de vocês. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degra, manda sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em educação, falando em conhecimentos, também todo esse processo de análise de balanço aqui é um processo também de desenvolvimento de conhecimento. E se você quiser aprender análise de balanço, eu quero ensinar você. Olha aí que bacana. Nós estaremos realizando agora no mês de abril o curso de análise de balanço para investimentos ao vivo. Ao vivo, estaremos juntos aqui numa sala de aula virtual, eu e vocês, né? Ensinando toda essa técnica, da onde que nós extraímos as informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos, o que dá para ver através dos números da empresa, para saber se a empresa vem bem ou não, para saber se vale a pena investir nessa empresa ou não, e tudo isso você pode aprender de uma forma muito rápida, simples, didática, com todo o material de apoio, apostila, planilhas, e naturalmente que estaremos juntos aqui 3 horas direto interagindo. Você pode fazer perguntas, esclarecer dúvidas aqui ao vivo também. Então não perca essa oportunidade de aprender a análise de balanço com um custo muito baixinho, apenas R$50. Apenas R$50, e nós estaremos aqui em 3 horas ensinando para vocês todo esse processo de análise de balanço. Caso queira fazer o curso gravado, também não tem problema. Nós temos o curso lá na plataforma Hotmart. E lá na plataforma Hotmart, aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso também ao curso gravado lá na plataforma Hotmart. Então, não perca essa oportunidade de também aprender. E você vai aprender, com certeza, vai aprender a análise de balanço. E se não aprender, vai estar meu WhatsApp, né? Você me manda um WhatsApp aqui, ó, para garantir a sua vaga, para já deixar sua vaguinha reservada, porque as vagas são limitadas. E através também do meu WhatsApp, você vai aprender. Manda todas as suas dúvidas que a gente vai esclarecer. Mas que você vai aprender a análise de balanço, com certeza vai. E será um prazer poder participar desse seu processo de desenvolvimento aí. Bom, falando da Cogna, só para repassar um pouquinho, imagine o seguinte, lá na década de 60 ainda, um grupo de professores se une, né, justamente para formar um cursinho, né, aqueles cursinhos pré-vestibulares que tinha na época ali. E aí então começa esse cursinho ali, formado ali pelo professor Evandro Neiva, pelo João Lucas Mazzoni, pelo Júlio Cabizuca, pelo Valfrido Marisguia, pelo Marcos Marisguia, enfim, eles se unem ali e montam esse cursinho. Nesse cursinho vira uma escola, tá? que é a escola, o Colégio Pitágoras, isso lá em 1972. E aí na sequência, já nos anos 2000, aí eles criam a Faculdade Pitágoras. E aí começa daí toda a expansão. Aí na sequência, essa faculdade, ela começa a se espalhar, principalmente depois de fazer o IPO realizado em 2007. E aí começa uma série de aquisições, começam a adquirir diversas entidades de ensino pelo Brasil inteiro e se transformam no maior grupo educacional. E aí dessa faculdade, dessa universidade que se torna, que era o Grupo Croton, aí na sequência o Grupo Croton passa a ser a Cogna, até porque adquire daí também a faculdade, as universidades em Anhanguera, e aí depois daí cria também a Vasta, a Platos, cria também a Saber, justamente voltado para diversas áreas de ensino. E aí, com isso tudo, a Cogna passa a ser uma das referências aqui em termos de educação. E aí, na sequência também, ela passa a ser comandada pelo Rodrigo Galindo, que é o cara que impulsionou todo esse crescimento da Cogna.
Claro que quando a gente fala da Cogna e de todas as empresas do setor educacional, nós temos que falar naturalmente da pandemia, que foi ali um divisor de águas ali, que a pandemia acabou afetando bastante esse setor, né? E aí, passando a pandemia, então, a expectativa é que aos pouquinhos, né, tudo comece a se recuperar. Claro que também o ensino, ele depende de alguns fatores, ele depende de crédito educacional, depende de juros, né, e depende também de renda, para as pessoas poderem pagar um curso superior. Então, é um setor que acaba sendo afetado pelas instabilidades econômicas também. E no caso da Cogna aqui, a gente inclusive vai ver no balanço que essa queda no valor das ações de 10% se deve muito à questão do prejuízo que ela ainda acabou apresentando, e aí a empresa até coloca dentro das suas notas explicativas, explicando, né, explicitando a razão do prejuízo, que é justamente o lançamento de um fator tributário dentro da DRE, fazendo com que o prejuízo acabasse sendo maior, né, do que o esperado pelo mercado. E esse prejuízo aí, como é que ele acaba acontecendo o lançamento dessa questão tributária? Imagina assim, você tem um crédito tributário. Por quê? Quando você compra lá a Anhanguera Educacional, que ela vem com uma série de prejuízos, então nos prejuízos a empresa não paga imposto sobre o prejuízo, ela paga imposto sobre o lucro. Como ela paga imposto sobre o lucro, se ela tem prejuízo, ela passa a ter um crédito sobre esse prejuízo, para quando voltar a dar lucro, usar esse crédito para bater os impostos incidentes sobre o lucro que vieram na sequência. Então esse imposto todo ele acaba ficando ali diferido, né? Para a utilização futuramente. Só que daí nesse ano agora, em 2023, o que a Cogna faz? Ela pega e faz a baixa desse crédito tributário. E aí quando ela faz a baixa, que é chamado um valor que ela tem no seu ativo, que é um valor chamado não caixa, quer dizer, não é dinheiro, então esse valor é possível de ser recebido quando tiver lucro, mas aí ela chega à conclusão que dificilmente ela vai recuperar esse prejuízo vindo da Anhanguera. Então ela baixa esse crédito tributário que ela tem e lança agora nas demonstrações. E aí com isso, o que acontece? O lançamento desse efeito tributário é que causou o volume maior de prejuízo, como a gente vai ver no balanço. Para entender a Cogna, vamos trazer aqui para vocês desde 2019, antes da pandemia, passando pela pandemia e pós-pandemia, para entender o que vem acontecendo com a Cogna Educacional S.A. Então, para entender a Cogna, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cogna S.A. referentes ao dia 31 de dezembro de 2023, e trazendo para vocês toda uma base histórica lá desde 2019, um ano antes da pandemia, até para podermos entender o que era a Cogna antes da pandemia, depois, né, durante a pandemia, e aí o que vem acontecendo com a empresa. E até porque quando da divulgação do balanço em 31 de dezembro de 2023, agora na última quinta-feira, no dia 21 de março, só nesse dia ali as ações acabaram despencando 10% ali, né, em função dos resultados apresentados, mas vamos entender o que aconteceu. Mas para entender o que aconteceu, a gente tem que entender o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse tempo. Lá em 2019, a Cogna registrava aqui dentro do seu ativo, tudo aquilo que é parte do patrimônio da empresa, 34 bilhões de reais, quer dizer, o tamanho da empresa, 34 bilhões de reais. Só que a maior parte desse patrimônio estava registrado aqui no intangível, que são os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, sendo que o principal deles são os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio realizando ao longo do tempo. E aí, no caso aqui, ela tem 5 bilhões e 800 também de imobilizado, que são as suas instalações, toda a sua estrutura de funcionamento, todo o seu mobiliário, computadores, etc. 5 bilhões de reais. Então, isso aqui representa uma maior parte do patrimônio da empresa. Já nessa parte de cima é o ativo circulante, capital giro, os recursos que ela usa no seu dia a dia ali para poder continuar trabalhando, gerando receita e resultados. Nesse ano de 2019, o seu capital giro era de 4 bilhões 478 milhões. Tinha 825 milhões de reais em caixa, dinheiro que está em caixa, banco, aplicação, 2 bilhões e meio em contas a receber, e os estoques de 407 milhões. Naturalmente que esses estoques aqui são justamente mais para uso e consumo da atividade econômica da empresa.
E aí os outros créditos aqui, a maior parte vai estar relacionada a tributos a recuperar e em determinados momentos também, quando a empresa coloca ativos à venda, daí ela registra aqui nesses outros créditos. No ano de 2020, na pandemia, aí a Cogna encolheu 30 bilhões de reais, reduzindo aqui as perspectivas de resultados futuros através do ágio, fechando agora em 15 bilhões de reais. Aumenta o capital de giro para 9 bilhões e 200, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 4 bilhões e 100, e também temos aqui uma redução agora no conto CCV para 1 bilhão 876 milhões. Já em 2021, encolhe mais ainda, 28 bilhões. E nesse encolhimento da Cogna, nós temos aqui uma redução de capital de giro que cai para 6 bilhões 967 milhões de reais. Mantém os 4 bilhões em caixa, 2 bilhões em contas a receber. E naturalmente que aqui nesse ano de 2020 tem ativos postos à venda que no ano de 2021 já não constam mais. Em 2022 nós temos agora 26 bilhões de reais em total do ativo, total do patrimônio da empresa, e o capital de giro recua mais ainda para 5 bilhões e 59, representando agora 19,2% de todo o seu patrimônio. O volume de dinheiro em caixa cai de 4 bilhões para 2 bilhões e 128, mantém o contas a receber em 2 bilhões e 11. E agora, em dezembro de 2023, o capital de giro cai para 4 bilhões e 984 milhões, o volume de dinheiro em caixa cai para 1 bilhão e 791 e o contas a receber aumenta um pouco, agora indo para 2 bilhões e 200. Então, nesse período todo, o que nós estamos observando aqui? Um encolhimento da Cogna de 34 para 30, 28, 26, 25, ela diminuindo o seu tamanho, a sua estrutura. Olhando agora a parte de passivo, no passivo nós vamos ter as dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que lá em 2019 era de 53,6% de todo o patrimônio da empresa. Então ela trabalhava com 53,6% de capital de terceiros, 46,4% de capital próprio. E a dívida total, 18 bilhões de reais, a maior parte no longo prazo. Já no ano de 2020, o que ela faz? Ela reduz o seu endividamento para 16.498, porém o peso da dívida permanece o mesmo, 53,6%. No ano de 2021, reduz mais ainda a dívida, 14 bilhões 742, 51,7%. Passa um ano em 2022, vai reduzindo a dívida, 13 bilhões 155, 49,8%. E esse ano agora fecha com 12 bilhões 429 de dívida, 49,4%. Portanto, ao olharmos aqui os números da Cogna, vamos perceber que assim como houve um encolhimento no tamanho da empresa, a empresa também aos pouquinhos vem diminuindo o seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, em 2019, antes da pandemia, por isso que até é importante trazer aqui o 2019 para entendermos o que era a Cogna antes da pandemia. Era uma empresa que faturava 7 bilhões de reais, tinha um custo do serviço prestado de 40%, uma despesa operacional de 45,5% e havia fechado lá em 2019 com 242 milhões de lucro, com uma margem de 3,5%. Quando vem a pandemia, o faturamento despenca para 5 bilhões e 200. E aí ela registra aqui o aumento aqui na despesa operacional para 6 bilhões e meio e acaba fechando com prejuízo, olha só, lá em 2020, 5 bilhões e 800 de prejuízo. Já no ano de 2021, o faturamento durante a pandemia ainda cai mais ainda para 4 bilhões e 700 e aí fecha com 512 milhões de prejuízo. Em 2022, o faturamento começa a reagir um pouquinho ali para 5 bilhões e 92, porém o prejuízo 540 milhões de reais. E agora em 2023, o faturamento sobe mais um pouco, vai para 5 bilhões e 814 e agora trabalhando com uma estrutura de custo de 36,3% e uma despesa operacional de 51,1%. Portanto, ela gera na atividade um EBIT, que seria o lucro da operação, 732 milhões de reais. Porém, ela não fecha com esse lucro de 732, porque tem as despesas financeiras que consomem 903 milhões e agora aqui o lançamento dos impostos que a gente havia falado há pouco, o que são esses impostos aqui? Quando ela tem um crédito tributário que pode ser recuperado futuramente, daí nesse balanço de 2023,
ela registra a não possibilidade de recuperação desse crédito tributário, razão pela qual ela estorna esse crédito tributário e lança aqui agora como se fosse uma despesa tributária, razão pela qual fecha com 467 milhões de prejuízo. Então, o que acontece é que nesse ano de 2023, ela fecharia com prejuízo de 171 milhões de reais, porém, devido aos 295 milhões que ela lança aqui no balanço de 2023, o prejuízo total fecha com 467 milhões. Portanto, quando nós olhamos aqui só o balanço da empresa, percebemos que o endividamento vem caindo, o faturamento vem subindo, ela começa a dar lucro na sua operação, porém, nesse lançamento que não recorrente, que é só nesse ano que acontece, ela acaba fechando ainda com prejuízo de 467 milhões. Mas para podermos entender 2023, eu trago para vocês aqui, desde o primeiro trimestre de 2023, um faturamento de 1 bilhão e 300 e um lucro de 53 milhões. No segundo trimestre, 1.300 de faturamento, 64 milhões de prejuízo. No terceiro trimestre, 1 bilhão 270 de faturamento e 116 milhões de prejuízo. E nesse quarto trimestre, 1 bilhão 828 milhões de faturamento. Então, quer dizer, o faturamento no quarto trimestre de 2023, ele dispara, porém, a empresa daí registra nesse quarto trimestre essa despesa tributária aqui de 340 milhões de reais, fazendo daí com que o prejuízo fechasse em 339. Portanto, se não houvesse o lançamento desse tributo, praticamente nesse quarto trimestre, a empresa teria empatado, pelo menos teria parado de ter prejuízo. E aí tudo isso aí resume-se, né, no resultado acumulado do ano, com 467 milhões de prejuízo. Então, olhando agora a situação financeira da empresa, ao invés de trazer nos gráficos, eu vou trazer aqui nesses números aqui. A capacidade financeira, que é a liquidez geral, quanto que ela tem para fazer frente ao seu endividamento de curto, médio e longo prazo. O índice sai com 0,42, 0,69, já no ano de 2021, 0,59, em 2022, 0,54, 0,51. Olhando a perspectiva de longo prazo da empresa, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela dispõe de 51 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Porém, como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós olhamos essa liquidez corrente aqui, ó, e ela sai com 1,63, 1,76, 1,70 em 2021, 1,24 em 2022 e agora sobe um pouquinho para 1,36. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de R$1,36. Então ela consegue pagar as suas dívidas aqui, não é uma grande folga financeira, mas é uma empresa que não tem problemas financeiros. Já o endividamento sai com 53,59, 53,6, praticamente estável, cai para 51,70, 49,84 e 49,45. Então é aquele número que vimos há pouco na análise do balanço, com o endividamento caindo gradativamente a cada exercício. Já a margem líquida, 3,45, quando ela tinha lucro lá em 2019, no ano de 2020, naquele resultado atípico em função da pandemia, uma margem negativa de 110%, e aí na sequência 10% de perda em 2021, 10% de perda em 2022 e 8% de perda nesse ano de 2023. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação aos investimentos feitos dentro da atividade, 0,71% positivo lá em 2019 e depois aí na sequência só números negativos. 18,8 em 2020, 1,80 negativo em 2021, 2,05 negativo em 2022 e 1,86% negativo em 2023. Já a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, ele sai com 1,53, os acionistas ganhando 1,53 lá em 2019, porém perdendo 40% em 2020. Perdendo 3,7% em 2021, perdendo 4% em 2022 e perdendo 3,68% em 2023. Então, o que nós observamos aqui? Os números ainda são negativos, são ruins, só que o que a gente já percebe é que aos pouquinhos a empresa vai tentando reduzir o seu prejuízo e, consequentemente, todos esses indicadores negativos aqui. Olhando também agora a situação das ações da Cogna, uma ação da Cogna vale patrimonialmente R$ 6,22.
e ela é vendida no dia da gravação desse vídeo a R$ 2,43. Portanto, ela tem um deságio em relação ao seu valor de mercado de 61%, quer dizer, o que vale 1 é vendido por 0,39. Então, o PVP, preço por valor patrimonial, fechando em 0,39, quer dizer que há um deságio de 61% na venda das ações da Cogna. Lucro por ação negativo, né, um prejuízo por ação de 26 centavos, e a rentabilidade também negativa, 10,70%, baseado no valor de mercado. A relação preço/lucro dá um negativo, que na verdade isso aqui não existe, né, uma relação preço/lucro, porque o que é a relação preço/lucro? Quanto tempo a empresa leva para retornar o seu capital, retornar o capital dos investidores através dos lucros gerados. Como ela não gera lucro, não vem gerando lucro, não há como se medir um tempo de retorno. Free float, 74,19% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, quer dizer, uma empresa que tem um capital bastante pulverizado, e o tag along é de 100%, mostrando que se a Cogna fosse vendida, seria garantido aos minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Aproveito também e trago para vocês aqui esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Cogna nos últimos 5 anos. Lá em 2019, a ação ligeiramente ali acima dos R$10. Então, olha só, uma ação da Cogna praticamente ali R$10,50, R$10,60. E essa ação ela sobe, chega a bater ali praticamente em R$14 ainda em 2019. E aí quando vem a pandemia, aí ela despenca. Aí ela fica trafegando ali na faixa de R$5. Sobe ainda no decorrer da pandemia, ali para praticamente R$7,50, R$8. Só que daí na sequência começa toda uma série de quedas. Tanto é que chega 2021 com R$5, chega em 2022 ali na faixa de R$3,50 a R$4, entra 2023, cai mais um pouquinho ali para a faixa entre R$2 e R$3, tenta uma leve recuperação em 2023, beirando ali os R$3,50, só que não se sustenta e acaba caindo, fechando com uma cotação de R$ 2,43 no dia 21 de março, quando dá a captura das informações para a gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Cogna tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Cogna Educacional S.A. E agora a gente já viu como que está a situação econômica e financeira da empresa, né? A gente vê aí todo o esforço que a empresa vem fazendo aí, justamente para poder se recuperar, principalmente do efeito pandemia. Falamos, né, naturalmente, que o setor educacional, não só a Cogna, outras entidades que a gente já analisou e vai analisar aqui, nós vamos ver um comportamento praticamente semelhante. O que acontece no Brasil? O Brasil é um país que precisa de gerar formação, gerar conhecimento, né, para a nossa sociedade, porque uma sociedade só se desenvolve através da educação, né? Então, se nós queremos um dia o Brasil desenvolvido, um Brasil com oportunidades, passa basicamente pela educação, não tem outro caminho que não seja a educação. Mas a educação, a maior parte dela acaba sendo tocada, né, pelo setor privado, mas para que isso ocorra, as pessoas precisam ter renda para pagar um curso superior e ainda mais para pagar um curso superior de qualidade. Então precisa ter renda. E aí, naturalmente, que nós precisamos também que hajam créditos educacionais com juros acessíveis, que as pessoas possam pagar esse crédito educacional. E aí nós dependemos também de uma taxa de juros mais comportada. Então nós temos uma série de efeitos que acabam ocorrendo dentro do setor educacional em função também dessas turbulências da economia. Esperamos que com uma estabilidade econômica, com uma queda de juros, com uma melhora até de renda das pessoas, que o setor educacional possa se recuperar. E ao se recuperar, é essa a saída para que o Brasil, aos pouquinhos, comece a encontrar o seu caminho de crescimento, de desenvolvimento, que é o que nós esperamos aqui para o nosso país, já que, mais do que nunca, nós merecemos um país melhor. Mas um país melhor só se faz através da educação. A gente fica aqui na torcida para que as entidades educacionais possam ir bem, porque daí vai ser um sinal de que a nossa sociedade vai bem, que há possibilidades, há horizontes de um desenvolvimento econômico sustentável e que gere oportunidade, renda, emprego para todo mundo. E o canal Seus Negros vai retratando aqui as empresas para você poder ir acompanhando. Dito isso, bons investimentos para vocês.